Fala galera, estamos aqui de novo, eu, Daiane, e eu, Cristiano, pra gente conversar um pouquinho sobre como foi a nossa viagem, as nossas expectativas, o que a gente realmente conseguiu cumprir em Gramado, e aí a gente conversa um pouquinho, beleza? Simbora! Galera, pra quem nos acompanha no Instagram, vocês viram, né, que eu comentei várias vezes que fazia muito tempo que a gente não viajava, por vários fatores, né? A gente casou, aí tem uma crise financeira, a gente tá na batalha, igual todo mundo. Depois veio bebê, pandemia, e aí a gente vai adiando. Acho que muitos de vocês já passaram por essa situação. 6 anos, 7 anos depois, a gente conseguiu programar essa viagem. Então falar dela é muito prazeroso, assim, nos deixa muito feliz, né, Guto? sem dúvida. Foi muito bacana, a programação em si já foi fantástica. Muito tempo sem viajar, então quando a gente faz o planejamento, acaba já sendo prazeroso a partir daí. É mesmo. E mais que isso, nós não fomos curtir uma viagem apenas, a gente viajou para correr. Então é algo muito diferente na nossa vida, né? A gente já correu algumas provas em Salvador, mas como o Cris é baiano e é de Salvador, é como se a gente estivesse correndo em casa também. Então foi a nossa primeira viagem, a nossa primeira participação numa corrida fora da nossa cidade, do nosso estado, imagina. E ao mesmo tempo no meu estado, que eu não via há muito tempo. Então teve um conjunto de coisas. Nós planejamos muitas coisas. Nossa, vamos correr quase todos os dias, e vamos correr no ponto tal, e vamos correr tal coisa. E no final das contas não foi bem assim, né? É verdade, é verdade. A gente fez uma série de planejamentos e na hora do vamos ver, as coisas não fluíram como a gente esperava. A gente também se deu ao luxo de descansar um pouco, de curtir a viagem, de curtir os pontos turísticos, e acabou exagerando um pouco também na curtição, vamos dizer assim. Na hidratação, embora a curtição tenha sido familiar, mas a gente exagerou um pouco e acabou não dando conta do que a gente tinha planejado. Exatamente. Na verdade é o seguinte, acho que o amador é assim, né? Nós somos amadores, coroas iniciantes. Então não tem como exigir da gente assim, aquela disciplina. Apesar que depois a gente vai falar sobre isso, porque a gente vai buscar uma disciplina um pouco diferente. Exatamente. Né? Mas esses planos todos, quando a gente chegou, o nosso primeiro treino foi em Porto Alegre, que a gente já comentou no vídeo anterior. E foi um treino para nos iludir, porque foi uma temperatura maravilhosa, né? Aí a gente correu bem naquela temperatura massa e nós ficamos super felizes, assim. Ali a gente ainda tinha planos, né, de correr quase todo dia, ou pelo menos de cumprir a nossa planilha. Nosso professor mandou a nossa planilha direitinho, sempre terças, quintas e sábados. Então a gente já tinha tudo esquematizado na cabeça. Nós corremos na sexta porque nós viajamos na quinta, então nós treinamos na sexta-feira e a nossa prova não era no sábado, era no domingo. Então até ali estava tudo certo. No domingo, no dia da prova, foi aquele choque de realidade em relação ao frio, né? E a gente já contou no vídeo anterior também, quem não assistiu, tá aqui embaixo, é só olhar, Maratona Internacional de Porto Alegre. Segunda-feira nós fomos para Gramado, aí a gente chegou no Paraíso, né? Ali foi fantástico. Na verdade a gente organizou a nossa viagem. Exatamente, um lugar maravilhoso, um lugar fantástico e bacana para correr também. Só que por conta de ser um lugar extremamente turístico, uma cidade que tudo envolve o turismo, estava muito cheia. Durante a semana tinha, na quinta-feira, o feriado de Corpus Christi. E isso acabou enchendo a cidade. Então, tudo que você ia fazer, tinha fila. Para onde você ia, tinha muita gente. Então, necessário fazer as coisas ou um pouco mais cedo, para você ter essa liberdade de correr sem muito fluxo, sem muito trânsito, ou até no fim da tarde. Mas aí a gente já estava tomando uma, aí já não dava mais. Nós planejamos a nossa viagem, e eu sei que foge um pouquinho do nosso assunto de corrida, mas a nossa viagem, assim, nós ficamos numa casa, então a gente cozinhava, a gente cuidava, né? A gente fazia churrasco, a gente cuidava da nossa alimentação, do café da manhã. Nós não estávamos hospedados num hotel, né? Como a maioria das pessoas faz. A gente estava numa casa, então a gente estava vivendo a cidade como se nós fôssemos moradores, né? Nós fomos ao supermercado. Então, no primeiro dia que a gente chegou, foi aquela euforia, né? Nós chegamos meio-dia, aí bora, vamos fazer um almoço e já bota cerveja no congelador, e já tava irado o negócio, tava muito bom. Aí a gente planejou correr na terça, só que tava muito frio. Nós não tínhamos condições físicas de correr. E a gente tinha corrido no domingo também, e correr na terça com aquele frio todo ia ser um tanto quanto desgastante. E a gente não tinha o equipamento adequado, né? A gente não tinha roupa, a gente não tinha calça adequada, a gente não tinha nada. Aí na terça-feira a gente saiu para comprar pão e passear de manhã cedo, assim, e a gente já encontrou uma loja com umas roupas térmicas.
Pronto, Isso. aí já não temos mais desculpa, aí a gente se equipou, né? Compramos calça, eu comprei uma blusa térmica também, pra gente correr na quarta-feira, que é esse vídeo que a gente vai colocar aí. Então, curta um pouquinho do que vocês estão vendo aí, foi o que a gente vivenciou lá. A cidade é simplesmente maravilhosa, quem já foi pra lá sabe do que eu tô falando. Muito agradável mesmo. E tu meio que corre, olha pros lados, assim, tu fica admirado com a arquitetura, com as coisas que você tá vendo, que tudo tão diferente, né? E como o Cris disse, também tudo muito cheio, muito turista. Olha que a gente vai desviando das pessoas na calçada, meio frio. A gente acabou indo correr para uma direção que não nos beneficiou muito, assim. Eu que fiz a besteira. Não, na verdade porque desconhecia, né? Porque você desconhecia também vamos dizer assim, a geografia da cidade. E aí a gente acabou indo pro pórtico principal, para a entrada principal. Quando na verdade, para a corrida, depois a gente constatou isso, seria melhor a gente ir para outros lugares, para outras entradas ou saídas da cidade. Não foi isso? Foi. Nesse treino, pelo que vocês estão vendo aí, a gente está descendo em direção a esse pórtico da cidade. Só que chegou, e é só descida, né, para baixo todo santo ajuda, então foi top, eu tava me sentindo, voando. Quando chegou, acho que na metade do caminho, da quilometragem que a gente tinha calculado correr até esse pórtico, acabou a calçada e acabou o acostamento. Aí tinha uns rapazes assim trabalhando numa obra e até nós conversamos com eles, né? A gente perguntou, poxa, tem uma calçada mais adiante, tem acostamento? Eles falaram não, tá em obras e é bem perigoso, assim, eu não indico que vocês sigam por aí, porque a estrada tá muito cheia, né? Muita gente chegando e ao mesmo tempo não tem como vocês se protegerem dos carros, caminhões, tudo. E a gente teve que voltar da metade do caminho. E aí foi uma subida mais complicada, mais pesada um pouquinho, mas sabe? Mesmo assim a gente deu conta. Por ser subida já é algo um pouco mais complicado. Mas a gente acabou dando conta, no meio do caminho a gente parou, tirou outras fotos, a gente fez outros vídeos também. E foi tudo muito bacana. Aí quando a gente retornou na entrada da cidade, né, amor, a gente achou um lago, assim, muito legal, que a gente não sabe nem o nome. Não né? sei o nome até não é o Lago Negro, não, é na entrada mesmo, tá aí. Aí é esse videozinho curtinho, porque além disso, a gente tava todo enrolado com a câmera, que a gente não sabia mexer muito bem. E assim, amador todos, vocês têm que ter paciência conosco, né? Paciência conosco aqui, falando com os nossos equipamentos, com as nossas edições. Tá eu acho que a gente já melhorou muito, né? Já, do início pra cá. Esse é o 7º vídeo, e quando eu olho lá o primeiro, eu tava toda dura, assim, parecia que tava apresentando o Jornal Nacional. Agora eu já tô mais solta. Mais solta. Mas vamos lá. Aí a gente fez alguns vídeos, deu essa corridinha ali. Foram 5 quilômetros nesse dia. O lugar, nossa, encantador, assim. E ao mesmo tempo, eu fico pensando, Cris, até essa galera que a gente segue, que são nossos amigos e que moram lá no sul e que correm com essa temperatura baixíssima toda semana. Eu não sei. E a gente está falando de uma temperatura no outono ainda, porque o inverno começou muito agora, essa semana, mas quando a gente foi ainda era fim de outono e estava dando de manhã cedo 2 graus, 3 graus. Então, extremamente frio. Para quem treina muito cedo, amanhece muito tarde, né? Amanhece por volta de 7 da manhã. Então, praticamente, não vou dizer impossível, mas é bem doloroso você acordar às 5 com tudo escuro ainda para treinar com a temperatura de 2 graus. Não, e tu pensa assim, para nós, correr lá em Porto Alegre, contar aqui, treinar em Gramado, contar aqui é uma coisa extraordinária, mas foi 2 vezes. Isso. Agora tu imagina a tua rotina, toda semana você vai treinar com essa temperatura. E se você não for treinar, você vai perder todo o teu condicionamento, toda a tua disciplina. Pro baiano, foi difícil, né? Para mim foi difícil. Difícil porque acostumado sempre com calor, acostumado sempre com temperaturas elevadas, você fazer um treino e uma corrida principalmente com a temperatura no momento da largada de aproximadamente sensação térmica de 0 grau, então, poxa, acho que para todo mundo já é difícil. Para mim, então, nem se fala. Eu tenho certeza que para você também, há muito tempo aqui no Nordeste, mais de 20 anos. Eu sou uma gaúcha sergipana, então assim, eu sofri. E eu fico refletindo sobre isso, sabe? Como seria a minha vida de atleta amadora se eu morasse lá no sul, como que eu ia enfrentar aquelas temperaturas. Talvez se eu estivesse acostumada, né? E talvez o pessoal sofra bastante com calor, não sei, são adversidades, não importa. Porque nós baixamos o nosso tempo, então não é de todo ruim, né? É maravilhoso, tem um lado positivo de tudo isso. No final das contas, foi o único treino esse que nós mostramos. E depois a gente não conseguiu treinar mais. Porque a gente tinha muitos lugares para visitar, a gente tinha muito churrasco para fazer, e a gente passeava, e a gente caminhava, e tudo era pretexto para a gente sair dar uma voltinha. E aí na sexta nós voltamos para Porto Alegre com muita chuva, choveu bastante, aí nós ficamos em Porto Alegre naquela noite ali, né?
Foram dias muito intensos e com treinos bem calmos. Escassos. Exatamente. Nós voltamos na segunda-feira, a gente teve problemas no nosso voo. Agora a gente está voltando aos poucos, né? O nosso primeiro treino foi ontem, depois dessa viagem toda, a gente correu 10 meio travados ainda, né? Perna pesada e tal. E tendo que voltar, no próximo vídeo, nós vamos fazer quase que uma avaliação caseira, digamos assim, de como nós estamos. Nós estamos acima do peso, nós estamos barrigudos. A gente corre e tá barrigudo, né? A gente tá cometendo um erro muito grave. O nosso professor já puxou nossa orelha, né? Nosso professor Helder já nos alertou. O professor Sérgio já nos alertava também sobre a falta do fortalecimento. A gente teve uma época que nós íamos à academia e depois a gente acabou deixando. E aí nós vamos voltar. E a gente precisa se organizar, né? Será que dá pra trincar? Trincar nunca trincou, mas já dá pra ajeitar um pouquinho, né? A pochete aos 40? Dá, lógico que dá. É só ter disciplina, pô. É só ter disciplina. A gente vai voltar. Na época que a gente fez academia, a gente teve bons resultados na corrida, assim. Eu me sentia mais capaz, assim. Eu me sentia melhor fisicamente. Pra poder correr. E eu acho que você também, né? Então no próximo vídeo a gente vai fazer um antes. Como que nós estamos agora? E aí a gente vai dar o play nos treinos, porque ontem eu cometi uma loucura. E eu inscrevi nós dois para um desafio de 32 quilômetros. Eu não sei como vai ser, mas vai ser. Vai ser. Né? Você sabe que eu sou uma defensora do Pace 6, eu tenho muita dificuldade de cair do 6. Mas no Pace 6, se eu conseguir bater 100, a gente tá lá. Tá lá, mas o importante é concluir. É isso aí. Galera, muito obrigada. Muito obrigada por esse bate-papo, por esse apoio, por vocês estarem aqui no nosso canal. Não esqueçam, né? Se inscrever, indiquem para os amigos, compartilhem nossos vídeos. Bora tirar a galera do sedentarismo, do fumo, da apatia e botar todo mundo para correr. Segundo semestre está só começando, né? A gente está no fim do primeiro, iniciando o segundo, e os planos, os objetivos que foram traçados lá no início do ano ou agora, coloquem em prática, vamos para cima, vamos para frente e dá tempo ainda de alcançar e chegar na virada do ano com tudo cumprido aí. E juntos tudo fica mais fácil, né? Dúvida, ou tudo fica menos difícil. Eu sempre disse isso. Uma rede então de apoio. dividam conosco esse desafio aí, a gente vai fazer juntos isso. Nós temos um semestre para dar uma ajeitadinha no Fuscão. No shape. Beijo. Valeu, galera. Tchau, tchau. Obrigado.